Olá, eu sou a irmã Martina e dou a vocês as boas-vindas à página do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Cruz God, eu sou a irmã Martina e hoje nós vamos falar sobre o Papa João Paulo II. A gente precisaria, na verdade, de uns 20 vídeos para falar sobre o pontificado dele superficialmente, mas vamos tentar resumir aqui, enfim, os pontos mais importantes. Quando Paulo VI morreu, em 1978, o mundo e a igreja com o mundo estavam num ponto realmente de muita escuridão, de muito medo. As pessoas daquela época contam, a gente lê nos documentos históricos, de muito susto. Era, enfim, né, a Guerra Fria com toda a sua ameaça de guerra nuclear. E havia muita falta de orientação, falta de firmeza, as pessoas não sabiam para que lado ir, tanto na política como, enfim, nas várias vertentes sociais, revoluções pululando em cada país, enfim, né, ideologias as mais radicais, tanto de direita como de esquerda. Parecia realmente um mundo sem rumo, sobretudo o nosso mundo ocidental democrático. O mundo naturalmente comunista vive numa ditadura e, portanto, sente isso menos, mas uma ditadura que claramente está ruindo, vai acabar. Há todo um sentimento de muito susto, de muito medo, de muita escuridão, que se reflete também dentro da igreja. A igreja é feita por homens e é natural que seja assim. Apesar dos pontificados tão santos e tão fortes de João XXIII e de Paulo VI, a crise depois do Concílio Vaticano II estava ainda, né, em plena força, e havia dentro da igreja divisões tremendas entre os assim chamados, né, tradicionalistas e progressistas, os progressistas, inclusive, namorando ideologias marxistas, por exemplo, né, toda a teologia da libertação na América Latina. Os tradicionalistas, por outro lado, muitas vezes chegando até a rejeitar o concílio, rejeitar o Papa. Como a gente mencionou, Paulo VI foi um mártir nesse sentido. E quando ele morreu, não havia nenhum candidato óbvio, muito pelo contrário, mais ou menos ninguém queria ser Papa. Quando, enfim, né, a igreja está bem organizada e bem no mundo, é fácil ser Papa, mas nesse momento é uma coisa dificílima. E os cardeais escolheram um candidato de novo de compromisso, um homem que era conhecido sobretudo pela sua santidade e que, portanto, poderia, né, levar a igreja, pelo menos no caminho fiel a Deus, até que coisas novas viessem, que era o cardeal italiano Albino Luciani, que ficou conhecido por nós como o Papa do Sorriso, porque era uma pessoa quase tímida, extremamente afável, extremamente bondosa, de novo um pároco, um pastor que gostava mesmo de estar, né, com as crianças e com as pessoas, e que escolheu para si um nome duplo pela primeira vez na história, em homenagem aos dois papas que vieram antes dele, e claramente indicando, né, a sua fidelidade ao concílio. Se chamou assim João Paulo, para nós, João Paulo I. E havia então muita esperança de que pelo menos as coisas agora começassem enfim, né, tomar um rumo de crescimento, tomar um rumo de maior unidade, visto que ele era claramente gostado por todo mundo, mesmo pelas pessoas, enfim, né, não católicas. E João Paulo I falece de um ataque do coração 30 dias depois de ser eleito. A gente pode imaginar, para quem não viveu aquela época, eu era muito pequenininha, que susto e que medo e que teorias de conspiração isso causou no mundo inteiro, inclusive no mundo não católico, não cristão. Claro que, né, o pessoal de esquerda disse que os de direita tinham matado o Papa, os de direita que os, enfim, comunistas tinham assassinado o Papa, os tradicionalistas, né, que os progressistas tinham feito o Papa morrer do coração e vice-versa, e todo tipo de história surgiu sobre, enfim, né, a morte completamente inesperada, ele morreu durante o sono, de João Paulo I. Um segundo conclave se reuniu no mesmo ano de 1978 e muita gente dizia, meus pais se lembravam disso muito bem, havia um sentimento realmente de medo, de susto, de medo, de desamparo, mesmo, curiosamente, para pessoas não católicas, porque a igreja é uma instituição histórica antiquíssima, fortíssima. A figura do Papa continua sendo, obviamente, vamos dizer assim, né, uma solidez, uma coluna moral muito grande. E, portanto, quando a gente não sabe o que Papa vai ser e se ele vai morrer rapidamente ou não, isso é para toda a sociedade, sobretudo ocidental, um susto muito grande.
E a questão toda é quem eleger, justamente, porque se você elege, né, uma pessoa mais ligada aos liberais, então obviamente que os mais tradicionais vão fazer uma ruptura e vice-versa. E se você elege uma pessoa que não é nem lá nem cá, é um pouco acima do muro, isso não adianta também para nada. Portanto, ficou realmente naquele momento, um famoso escritor francês, jornalista, na juventude, inclusive muito de esquerdas, depois convertido, André Frossard, escreve, estava ali na Praça de São Pedro, e dizia, por mais racionalmente que a gente pensasse, a gente não conseguia pensar num candidato. E foi eleito um cardeal polonês, cujo nome não era nem, as pessoas nem sabiam pronunciar, Wojtyła, como se fala isso, que era extremamente jovem, 58 anos para um papa, e que era praticamente desconhecido. Ele tinha participado no Concílio Vaticano II, fazendo parte, inclusive, importante de um documento sobre a liberdade religiosa, mas muito novo ainda como bispo, e era aqui no Ocidente desconhecido, era um papa para lá da Cortina de Ferro, morava, enfim, né, na Polônia comunista. E o Frossard também, mas muitos outros dizem, a gente pode inclusive ver isso no vídeo hoje, né, que pareceu naquele momento assim como se a história parasse um pouco e Deus pusesse a mão na história e então retirasse de novo para a gente seguir o caminho, porque realmente a impressão que aquele homem extremamente jovem, extremamente seguro de si, extremamente cheio de alegria e de força, deu aparecendo ali, tomando o nome de João Paulo II, foi difícil de se explicar. E justamente as primeiras palavras, talvez mais famosas do novo Papa, perdão, na missa de inauguração foram não tenham medo, não tenhais medo, não tenhamos medo, enfim, né, de abrir o coração para Deus, não pode vir nada de ruim, sigamos em frente com a ajuda de Deus. E isso causou às pessoas que ainda se lembram uma impressão assim como de um vento fresco, né, que batesse na igreja e que viesse, enfim, né, botar tudo mais ou menos de pé de novo, embora o trabalho fosse imenso dali adiante. João Paulo II é uma espécie de gigante na história, é um homem que não cabe em nenhuma etiqueta, que não cabe em nenhum parâmetro anterior, enfim, né, justamente por vindo da Polônia, os conservadores gostavam dele, porque obviamente era uma pessoa que tinha sobrevivido ao regime comunista na Polônia. Por outro lado, os mais liberais também achavam que ele então entenderia um pouco mais, né, da questão mais de esquerdas. E ele mostra logo que ele está muito por cima dessas coisas todas, dessas divisões todas, e que, obviamente, ele não vai se deixar manipular nem influenciar, e está completamente fora dessas ideologias e dessas brigas e dessas disputas. A mensagem dele é muito maior que isso. É o Papa que mais longamente governou a Igreja, depois de Pio IX, 27 anos, que mais escreveu. Os escritos de João Paulo II vão ser em 500 anos, 1000 anos ainda estudados. Cada encíclica dele é um trabalho, enfim, enorme, sobretudo de filosofia. Ele, sobretudo, é um filósofo. E é o Papa que mais viajou. E a maioria de nós cresceu no seu pontificado e se lembra dele muito bem. Ele era originalmente de uma família muito modesta, polonesa, de uma cidadezinha pequena, perto de Cracóvia. O pai era um soldado. Perdeu a mãe aos 9 anos, perdeu o único irmão aos 12 anos e perdeu o pai no meio da Segunda Guerra Mundial aos 19 anos, ficando sozinho no mundo, na Polônia durante a Segunda Guerra. Só escapou, enfim, com vida, porque foi requisitado para trabalho escravo em Cracóvia. Trabalhou numa indústria de químicos e depois numa pedreira. E, claro, uma pessoa jovem, um desportista de boa saúde, conseguiu sobreviver à Segunda Guerra Mundial, entrou no seminário ainda durante a guerra, estudava de noite, trabalhando por dia, enfim, né, trabalhos forçados, às vezes mais de 16, 17 horas por dia. Quer dizer, um homem que viveu todos os terrores, vamos dizer assim, do século XX, conheceu de perto tanto o nazismo contra o comunismo, um homem cheio de experiência, um pastor, tinha, enfim, né, grupos de amigos que se mantiveram amigos dele até o seu papado, desde a sua paróquia, um homem que conhecia toda a questão, por exemplo, judia, na Polônia, a perseguição a judeus muito de perto, um artista de teatro, ele fez teatro desde pequeno, conhecia o mundo da cultura, amava o mundo da cultura imensamente, um gigante intelectual, uma pessoa de uma intuição
fora do comum, que sabia nas suas visitas a cada país, né, incentivar o que aquele país tinha de próprio e de bom, uma pessoa que atraía para Deus de uma forma fantástica. Muitos de nós se lembram dele já muito velhinho e doente, mas dos seus primeiros anos era um homem de uma energia, de uma alegria, de uma força. Realmente, a gente às vezes, né, parecia estar vendo a mão de Deus realmente na história. E, obviamente, todo o seu pontificado daria, enfim, né, há biografias muito boas sobre o seu pontificado, sobre a sua história, mas se poderia falar disso sem fim, porque todas as viagens que ele fez, todo o seu papel na queda do comunismo europeu, enfim, né, todo o seu trabalho pelas famílias, todo o seu trabalho justamente por essa amizade entre fé e razão, toda a sua fundamentação teológica e filosófica da fé no mundo moderno, toda a sua insistência sobre a responsabilidade, a liberdade, enfim, né, toda a sua, talvez a frase ou a expressão que possa mais explicar o seu pontificado ou designar o seu pontificado seja o humanismo cristão. Sejamos profundamente humanos, humanos até o fim, humanos até onde vai a dor humana, o pecado humano, enfim, né, as falhas humanas, a fraqueza humana, mas o humanismo verdadeiro que realmente engrandece o homem e que realmente faz o homem homem é o humanismo que é entendido a partir de Deus, porque foi Deus quem criou o homem. Sem Deus, é uma frase famosa dele, o homem não se entende a si mesmo, é só através de Deus, em Deus, que o homem se entende a si mesmo, que o homem se encontra, que o homem se realiza. Mas, enfim, é inútil tentar denominar aqui ou explicar, menos ainda, todos os aspectos do pontificado de João Paulo II. É só importante, de forma geral, ver que ele, fiel ao concílio, completamente fiel ao concílio, é um Papa certamente profundamente conciliar, justamente trouxe essa força, essa alegria, essa coragem, um homem completamente sem medo, quase foi assassinado, né, em 1981, e seguiu adiante, inclusive foi visitar o quase assassino na prisão. A fé vivida na sua maior plenitude, na sua maior alegria, na sua maior coragem, com as falhas de homem, é um homem como todos os outros, e obviamente às vezes pode ter julgado mal aqui ou ali, pode, enfim, né, ter feito nomeações, inclusive a gente vê hoje, talvez não tivessem sido as mais acertadas, mas isso é impossível para uma pessoa fazer perfeito. João Paulo II vai ser um Papa estudado, enfim, né, na história da Igreja como um dos grandes nomes do lado de Gregório Magno, Leão Magno e etc. Para nós que tivemos a sorte de conhecê-lo, realmente é uma figura que não se apaga dos nossos corações, da nossa cabeça, é um monstro histórico, realmente. Vamos pedir a sua bênção, pedir que ele ajude a igreja de hoje, que ele dê para a gente de novo essa alegria, essa segurança imensa que ele tinha na fé. São João Paulo II, rogai por nós.